Participe no evento BIM mais importante do ano para o setor AECO. Descubra como a Better Information Management está a revolucionar a construção digital em arquitetura, engenharia, construção e infraestruturas. Evento online é gratuito. Inscreva-se agora. Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a Construir 2025, o evento anual da Ziggurat dedicado ao BIM. Hoje temos aqui com a gente um time de especialistas que vai liderar a conversa sobre como alcançar uma melhor gestão da informação gerada em projetos que utilizam a metodologia BIM. Como muitos que estão aqui já sabem, ao longo dos anos, a gente tem acompanhado a digitalização do setor AECO e a consequente transformação na forma de planejar, desenhar, gerir e coordenar obras e projetos. Com isso, passamos a produzir dados com uma velocidade cada vez maior, em um nível de detalhamento mais preciso e em grande escala. Mas, à medida que esse volume de informações aumenta, nos deparamos com um novo desafio, que é como estruturar, organizar e utilizar esses dados de uma forma estratégica. E é sobre isso que vamos falar ao longo da Construic, nessas 2 horas de apresentações, que traz a temática para além do BIM, Better Information Management. O título propõe um jogo de palavras com a sigla do BIM, Building Information Modeling, e amplia seu significado para Better Information Management, uma provocação que nos convida a ir além da modelagem e enxergar o verdadeiro valor da informação bem gerida. O meu nome é Renata Martim, eu sou arquiteta e atuo como Program Owner e responsável de relações institucionais aqui na Ziggurat. E quem está chegando agora e ainda não conhece muito bem, a Ziggurat é um instituto de formação online com mais de 20 anos de experiência, focada em inovação, transformação digital no setor AECO. Nossa sede está aqui em Barcelona, hoje nós nos conectamos desde Barcelona, mas a nossa comunidade global é composta por mais de 20 mil integrantes, de 120 nacionalidades diferentes, e contamos com um extenso corpo docente internacional altamente qualificado, em plena atividade profissional, que oferece aos nossos estudantes não apenas teoria, mas também experiência real de mercado. E nossa primeira trilha de hoje está focada em BIM para edificações e traz 2 temáticas principais. A primeira nos coloca em contexto sobre a gestão inteligente da informação na atualidade, e a segunda nos apresenta um caso prático da utilização da plataforma ConstruFlow no processo de transformação digital na construtora Cury. E hoje temos aqui 2 profissionais de alto nível, quem nos guiará ao longo dessa jornada. O primeiro é o Rogério Lima, ele é arquiteto e urbanista, e ele é diretor do Master em BIM Management da Ziggurat. E Juliana Nieto, que também é arquiteta e BIM Manager na construtora Cury. E a Cury, para quem não conhece, é uma construtora brasileira que atua na construção e incorporação de edifícios residenciais. E antes de começarmos com as apresentações, eu gostaria de lembrá-los que a Trilha 1 é um oferecimento do Master em BIM Management da Ziggurat, um programa com duração de 1 ano acadêmico, 100% online, com enfoque prático e voltado à realidade do mercado de trabalho. A próxima turma tem início em novembro, então ainda dá tempo de se matricular e dar um passo decisivo na sua carreira profissional. Para obter mais informações, é só escanear o QR Code que aparece na tela, e ele aparecerá na tela durante todo o evento. E agora, sem mais demoras, eu passo a palavra ao nosso primeiro palestrante, que é o Rogério Lima. Ele teve um imprevisto, por isso a sua apresentação não será ao vivo, mas ele deixou a apresentação aqui que eu vou colocar para vocês. E na sequência, entramos com a Juliana Neto ao vivo, então fiquem até o final, porque aí vocês conseguirão fazer perguntas e ela vai responder ao vivo para todos vocês. Espero que vocês aproveitem muito a sessão e daqui a pouco a gente se fala novamente. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Construic 2025. Eu
Gostaria de começar agradecendo ao convite, né, da Zigurate para poder falar um pouco com vocês sobre esse tema. E vamos então conversar sobre gestão inteligente da informação com BIM, né, apresentando como esta é a nossa próxima fronteira, principalmente com o advento de novas tecnologias que vamos conversar daqui a pouco. Eu sou Rogério Lima. Eu aqui na Zigurate sou diretor acadêmico do Master Internacional em BIM Management. Master esse que é um dos promotores desse evento, tá? Para além disso, sou co-diretor também do nosso Master em Inteligência Artificial aplicada à Arquitetura e Construção Civil. E para além de dar aula em outros cursos aqui na Zigurate. Sou sócio fundador de uma consultoria em BIM e Inteligência Artificial chamada de a Ecotech, com atuação tanto na Espanha quanto no Brasil e em Portugal. Também sou professor universitário já há 24 anos, né? E sou host de um podcast chamado Bimverso, que já deixo aqui o convite para que vocês acompanhem e ouçam. A gente trata desses assuntos, né, lá no podcast. Basta você colocar no YouTube Rogério Lima, Bimverso, que aparece lá direto para você. Tem também no Spotify. Nós temos uma ideia um pouco distorcida de que BIM é uma grande máquina misteriosa e quase às vezes transcendente, onde a gente vai colocar produtos, informações e solicitações de um lado, de uma forma extremamente desorganizada, como a gente tem muitas das vezes o hábito de fazer, e que esta máquina maravilhosa vai organizar tudo para a gente e vai sair uma coisa linda do outro lado. Muita gente, não vou dizer todos, é claro, mas muita gente criou esta ilusão de que BIM vem a ser esta máquina misteriosa e muitas das vezes, é, às vezes até um pouco transcendental, tá, que vai organizar nossas bagunças, por assim dizer, né? Então a gente pode botar o lixo que foi de um lado e que do outro lado o prédio vai sair perfeito, a infraestrutura vai sair perfeita e vai ser tudo lindo e maravilhoso. Infelizmente, não é assim. Sinto muito em desapontá-los. Não é isso, tá? Para que esta máquina realmente produza um bom produto, é necessário um trabalho nosso pesado, dentre outras coisas, com informação. É, é necessário organizar a entrada de dados com informações válidas, informações organizadas, requisitos que venha realmente a definir aspectos do projeto ou da obra, ou mesmo da manutenção. Portanto, um conjunto de dados, conjunto de informações que possam estar de tal forma organizados, de tal forma valiosos, para que a máquina que está ali representada no meio possa funcionar corretamente e aí sim a gente vai ter bons produtos no final. Eu diria que nós temos uma fase de organização de gestão dessa informação antes, para que dê entrada. Durante o processo, eu vou precisar fazer a gestão da informação que está entrando e que está sendo gerada ali também. E, claro, após a produção do elemento, né, a criação do produto propriamente dito, eu vou poder ter um conjunto de informações de tal forma boas e organizadas que vai me permitir uma ótima gestão também pós-produção, certo? Então, poderia dizer aqui, em resumo, que são três momentos importantes de gestão dessa informação. Um momento prévio, para que o que entre nessa máquina não seja loucura, né? Seja alguma coisa realmente válida. O durante, onde eu vou precisar fazer a gestão correta dessa informação para que eu tenha produtos bons. E após esse produto desenvolvido, que eu possa então ter uma boa gestão dessa informação para o dia a dia, para a gestão da manutenção, para a questão da produção no canteiro de obra e coisas assim.
tá? Então, poderíamos dizer que são três momentos importantes da gestão dessa informação. Mas nunca, em tempo algum, pensar que colocar qualquer coisa no início, esta brilhante máquina que damos nome de BIM vai dar resultados satisfatórios. Não vai dar, tá? Portanto, cada vez mais a informação torna-se um ativo estratégico. Cada vez mais precisamos olhar para os nossos projetos como uma fonte muito grande de informação, mas também como algo que precisa cada vez mais de uma informação estruturada. Então, saber exatamente o que nós queremos, organizar essa informação para que seja usada como inputs, vai fazer com que, durante o processo, eu tenha condições de gerir melhor essa informação. E, lógico, como eu disse, após ele também, né? Mas entendemos que BIM é um grande gerador de informação. Então, isso vai nos dar aqui uma possibilidade, uma oportunidade muito boa de poder gerir corretamente isso, tá? Então, torna-se um ótimo ativo. E quanto mais nós trabalhamos esse ativo corretamente, melhor para todo mundo. Uma forma de ver o produto, modelo, eu não estou aqui a tratar o BIM enquanto modelagem da informação da construção, que a gente sabe que é uma metodologia baseada em três pilares: políticas, processos, tecnologias. Não estou falando ainda disso. Estou falando apenas do produto, modelo, o objeto tridimensional, modelo BIM, certo? Ele é um grande banco de dados, onde nós vamos ter propriedades, relações de comportamento, dentre outras coisas, e estas informações podem nos ajudar na tomada de decisão. Então, aquilo que muito se fala sobre IA e coisas assim, tomada de decisões baseadas em dados. É o que a gente precisa ter em mente quando a gente fala, desses dados que estão embutidos no modelo BIM. Então, ao tratarmos do modelo BIM, certo? Não é do BIM enquanto modelagem da informação na construção. O modelo BIM é parte integrante disso, certo? Mas temos outras coisas, como é sabido. Mas o modelo BIM, ele é um banco de dados tridimensional. Então, saber lidar bem com esse banco de dados é poder tirar partido dessa tomada de decisões mais assertiva, mais precisa, tá? Que este volume de dados me favorece. E o bacana desses dados é que, normalmente, para evitar erros, eu dou o input uma vez naquele dado e eu consigo reutilizá-lo várias e várias vezes dentro do meu processo. Consigo rastrear várias e várias vezes, tá? Eu costumo até brincar com os nossos alunos: se a gente estiver colocando o mesmo dado mais de uma vez, você está fazendo alguma coisa errada, tá? Porque na maior parte das vezes, eu diria 99% das vezes, a informação a gente precisa da entrada uma vez. Aí, o que você faz lá dentro com aquela informação, aí sim, você pode reutilizar N vezes. Mas para dar a entrada, o input, o ideal para um processo mais assertivo possível é que seja somente uma vez, tá? Então, para que eu possa então reutilizar isso, rastrear e poder tirar partido dessas informações todas. Isso precisa estar estruturado, precisa estar organizado. Quando a gente fala de IFC, IFC é o modelo de dados estruturado. Então, não só ele, mas quando a gente trabalha os nossos modelos dentro das diversas plataformas, diversos softwares de modelagem, a gente também está tratando como modelo de dados estruturado. Mas, à medida que eu vou dando inputs, eu preciso ter essa mentalidade também de colocar isso de forma sistemática, de fazer com que esse modelo realmente esteja, por exemplo, classificado corretamente, que ele eh, tenha um conjunto de elementos, de propriedades que possam ser rastreadas, organizadas e que façam sentido para a cadeia produtiva, que eu possa ter, por exemplo, um sistema de classificação aliado àquele componente,
Então, pode ser o sistema de classificação da ABNT brasileira, pode, mas pode ser um sistema de classificação internacional, dependendo de onde você está a fazer esse projeto. O importante é que tenha algum tipo de organização desses componentes, e os sistemas de classificação ajudam nesse processo, tá? Há escritórios que fazem o seu, tudo bem, é possível, tá? Mas a ideia é que seja, e claro, quanto mais universal, melhor. Quanto mais aquele mercado absorva aquele sistema de classificação, melhor para todo mundo. Portanto, quanto mais estruturado forem os dados, mais confiável e mais automatizado se torna o processo. Então, isso torna-se, para a gente, uma grande vantagem que precisa ser explorada. De novo, volta ao conceito da máquina. Quanto mais bagunçado sai a entrada do dado, menos possível de sair do outro lado corretamente. A ISO nos ajuda a organizar parte dessa informação no momento que nos apresenta os containers de informação. Então, eu tenho WIP, Shared, Publish, arquivo, e eu posso, então, organizar o meu fluxo de informação baseado nesses containers. Posso, aliado a isso, padronizar nomenclaturas, padronizar revisões, o processo de revisões e uma série de outras coisas, a forma de organização desses arquivos dentro do servidor ou dentro do próprio CDE, né? Então, são formas onde a gente, digamos assim, são aspectos que a gente coloca no nosso processo que podem nos assegurar uma certa consistência desta informação, ok? Durante todo o processo. Então, é importante estar com o olhar para isso. Infelizmente, durante muito tempo, nós não ligamos para isso. A gente estava muito preso no processo tradicional a olhar para o desenho único e exclusivamente, né? E claro, por um processo construtivo também, tudo, mas ah, o processo de como faz, a rastreabilidade dessa informação, o fluxo dessa informação, não eram coisas tão relevantes no processo tradicional, mas agora torna-se muito relevante. Então, esse Common Data Environment, ou CDE, como chamamos, é uma plataforma que vai nos ajudar nessa situação de tornar um espaço centralizado, que, que o ideal é que seja organizado em containers, onde essa informação vai estar compartilhada com todos e por lá você pode gerir o teu modelo, gerir as informações contidas no modelo também, né? Lembrando que tudo isso, na 99% dos casos do CDE, trabalha com IFC, portanto, saber trabalhar bem com IFC é quase que indispensável para um bom gestor BIM. Uma vez essas coisas imputadas corretamente e na fase de projeto, quando a gente muda de fase, há grandes possibilidades desta informação ser válida também para essas novas fases, né? Então, para fazermos simulações, para visualizar melhor o que foi planejado, para extrair estimativas mais precisas de valores, né, da obra e tudo mais. Então, são apenas aqui algumas possibilidades que isso nos favorece. Às vezes passa a ideia de que, ah, não, isso tudo é automático. Não é automático, não é um apertar de botão. Tá? Eu acho que a gente já passou da fase de tentar eh, explorar esse discurso, né? Explorar no bom sentido, explorar no sentido de colocá-lo em evidência, dar a entender que é rápido, que é fácil, que é só um apertar de botão. Não é, tá? Há aqui um trabalho grande, um esforço grande para que estas informações sejam realmente utilizadas, reutilizadas e estejam corretas durante todo o fluxo. O grande a grande questão aqui é que é possível, dá para fazer. Você fazendo corretamente, você consegue sim automatizar muita coisa, você consegue sim ter mais qualidade com o que você vai fazer. E em muitos casos até reduzir tempo, tá? Não é um passo de mágica, merece um bom trabalho e muita gente por detrás disso, mas que é possível tá? Então, com o advento desta nova tecnologia, que não é nem tão nova assim, né, que é da inteligência artificial, a gente consegue, a partir do uso correto de modelos de inteligência artificial, usar toda os benefícios dos dados extraídos do modelo. Então a gente consegue, por exemplo, detectar incoerências, sugerir soluções,
né, através de IA generativa, a gente consegue fazer predição de risco, fazer análise de produtividade e uma série de outras coisas. Portanto, trabalhar estruturalmente essa informação é bom não só para o processo BIM em si, mas também quando a gente vai adicionar outras tecnologias, como é o caso de inteligência artificial, porque ela necessita que esses dados estejam estruturados, tá? Então, do ponto de vista computacional, todo dado precisa ser estruturado para facilitar mais essa comunicação. Então, pensando mais à frente, pensando no que seria um futuro muito próximo, né? Talvez até a palavra certa nem seja futuro, seja um presente. A gestão da informação passa pela consolidação de plataformas interoperáveis, o uso cada vez mais da inteligência artificial, o uso mais lógico e mais coerente de informações, tá? Com fluxos de trabalho muito mais, digamos, eficientes. E assim, nossos modelos terão muito mais semântica, terão muito mais organização, muito mais informações. As ferramentas tendem a fluir muito melhor do ponto de vista da troca de informação e cabe a nós, profissionais da área, sabermos trabalhar bem com tudo isso. Não só do ponto de vista computacional, mas do ponto de vista da organização dessas informações, da lógica por detrás dela, de poder realmente criar um conjunto de requisitos que possamos tirar vantagem e assim por diante, tá? Então, isso será e eu já diria que a mais-valia de tudo isso que nós fazemos em torno de BIM, também com o uso de inteligência artificial. Eu queria agradecer novamente a presença aqui na Construic, agradecer também a presença de vocês, dizer que estou à disposição para qualquer outra informação adicional. Obrigado por tudo, abraço. Bom, essa foi a apresentação do Rogério, que nos deu um contexto, né, do cenário atual do gerenciamento da informação. E agora eu gostaria de chamar a Juliana Nieto, arquiteta, apresento ela novamente, BIM Manager na construtora Cury, e ela vai apresentar um case prático para a gente. Juliana, bem-vinda. Bom, gente, hoje eu vou contar para vocês um case aqui da Cury, tá? Sobre como estamos fazendo a gestão da informação e a coordenação de projetos em BIM com a ConstruFlow. Antes de iniciar, eu gostaria só de me apresentar brevemente. Acredito que aqui algumas pessoas, a maioria, ainda não me conhece, tá? Bom, eu sou arquiteta e a minha jornada com o BIM iniciou em 2016. Comecei na Cury, né, em 2019 como coordenadora de projetos, e o BIM foi implantado na Cury oficialmente em 22, com foco nos primeiros projetos pilotos, onde eu tive a oportunidade de vivenciar de perto, os desafios e as oportunidades dessa transição. Quando foi em 2024, eu assumi, no início do ano, a criação e liderança do Núcleo BIM na Cury, com o desafio de dar continuidade à implementação de uma forma mais consistente, colaborativa e conectada com as áreas da empresa. Bom, desde então, eu venho liderando a integração de algumas plataformas, como a ConstruFlow, com foco na rastreabilidade da informação, na automação e na padronização dos processos. E eu também atuo em iniciativas de inovação e diversidade, como o programa de mentoria Women in BIM, e sou integrante do grupo de equidade de gênero, aqui na Cury, Mulheres Concretas. Isso tudo porque eu acredito que a transformação real, ela só acontece quando tecnologia e pessoas evoluem juntas. E para entender o contexto em que essa transformação está acontecendo, eu vou compartilhar um pouquinho também sobre quem é a Cury e por que tudo isso faz sentido por aqui. Bom, a Cury tem mais de 60 anos de história, com uma missão de entregar habitação de qualidade com eficiência e escala. Hoje a gente atua principalmente em São Paulo, com dezenas de empreendimentos rodando ao mesmo tempo, então isso exige processos muito bem estruturados, né, para dar conta de todo esse volume e da diversidade de terrenos e da velocidade de aprovação. Mas também temos uma operação estratégica no Rio de Janeiro, com destaque aqui para o Porto Maravilha, essa imagem da direita que vocês estão vendo,
onde a gente está aplicando inovação, urbanismo e o impacto social em uma das regiões mais simbólicas da cidade. Nós somos uma construtora que mantém uma operação totalmente verticalizada. O que isso quer dizer? É que controlamos todas as etapas, desde a incorporação até a entrega. E esse modelo permite que a gente consiga aplicar tecnologia, padronizar processos e escalar alguns resultados, né? E é nesse contexto que o uso do BIM e a governança da informação se torna tão fundamental para gerar eficiência, rastreabilidade e decisões cada vez mais inteligentes. Bom, essa imagem, ela resume bem a transição que vivemos aqui na Cury, tá? Nós começamos o BIM em 22, de uma forma ainda muito fragmentada, com aquela implantação típica, né? Pautada muito em ferramenta, ali num setor específico, no caso era do projeto executivo, e com um processo fragmentado, com análises através de planilhas, com anotações em CAD e resoluções perdidas por e-mails, WhatsApp, enfim. Então, com o tempo, a gente foi ganhando um volume mais expressivo de projetos realizados em BIM, que nasciam, né, aí em BIM, em executivo, e essa prática foi se tornando insustentável. A gente precisava não só de tecnologia, mas também de colaboração de verdade, né? Então, foi quando iniciou o Núcleo BIM e também chegou a ConstruFlow, né? E aí, então, a gente conseguiu criar um espaço onde tudo se conecta. As análises técnicas, os ciclos de validação, as premissas e até as atas. E hoje, qualquer pessoa que é envolvida no projeto sabe onde buscar informação e sabe que aquela informação, ela é confiável e atualizada, né? E essa virada de chave da informação dispersa para a informação rastreável não depende apenas da escolha de uma plataforma, né? Ela se sustenta quando vem acompanhada de processos claros e colaboração entre as áreas envolvidas. E aí que entra o papel do Núcleo BIM junto com a coordenação de projetos, né? A gente não está só falando de modelagem ou checagem geométrica, a gente está falando de critérios técnicos bem definidos, ciclos de validação, documentos e decisões tomadas com bases em dados que foram auditados, né? E esse fluxo ele foi formalizado através de um procedimento interno que garante que cada apontamento tenha um responsável, tenha prazo, tratativa clara e que essa tratativa seja registrada e visível para todo mundo que está envolvido, né? Então não é só tecnologia, né? É a governança da informação na prática. E agora, para entrar com vocês num ambiente prático mesmo, mostrar para vocês como funciona dentro da ConstruFlow, eu trouxe aqui alguns pontos que a gente vai abordar como exemplo do que a gente levou para a ConstruFlow, né, para colaborar com essa governança. Então, os apontamentos, né, com o contexto 3D, então a gente pode visualizar direto o problema no modelo, consultas inteligentes às atas, premissas de projetos acessíveis, inclusive por inteligência artificial, que permite projetistas perguntarem sobre qual que é o nosso padrão antes de sair desenvolvendo alguma coisa de maneira equivocada e que não esteja aderente. E diário de projetos, inclusive com rastreabilidade futura, para qualquer um que entrar no processo em qualquer momento consiga se situar e saber de tudo que estava acontecendo por ali, tá? Bom, eu vou sair agora um pouquinho dessa tela aqui, para a gente entrar na ConstruFlow. Bom, alguns aqui acredito que conheçam a ConstruFlow, né? Essa é a tela inicial. A gente tem aqui mais de 70 empreendimentos já, projetos rodando. Então, isso aqui são números de apontamentos, enfim, tem um grande volume para vocês entenderem como é importante a gente ter uma governança, né? Olha o tamanho do nosso volume de projetos rodando ao mesmo tempo e de tratativas sendo feitas e decisões sendo feitas simultaneamente, né? Vou entrar aqui nos meus favoritos para mostrar para vocês alguns que eu separei aqui. O tempo é curto, então eu vou tentar ilustrar de uma forma breve, mas bem objetiva, para que vocês entendam qual que é o conceito dessa gestão da informação e por que ela é tão importante, tá?
Bom, cada apontamento aqui, né, cada análise dentro do ambiente tem uma série de artifícios que permite rastreabilidade, localização ágil, gerar relatórios. Então, a gente criou todo um fluxo colaborativo dentro da ferramenta, explorando ao máximo os recursos dela para as nossas necessidades no dia a dia. Essa primeira que vocês estão vendo aqui é um ambiente que a gente chama de chamados para o Núcleo BIM para desenvolvimento de famílias. Então, a gente desenvolve internamente as famílias BIM para arquitetura e algumas, inclusive, para hidráulica elétrica, né, para instalações. E a gente precisava organizar tudo isso. Como que eu vou saber o que a pessoa pediu, para quando que ela precisa me mandar um exemplo para eu criar aquilo geometricamente, eu preciso saber qual que é o uso daquilo, qual a informação que eu preciso colocar naquele objeto para depois conseguir extrair um quantitativo, consultar alguma informação. Então, a gente criou um ambiente aqui dentro, onde as pessoas criam apontamentos, cada um desses aqui que vocês estão vendo são apontamentos, tá? E aí as pessoas solicitam, colocam um prazo para a gente atender. Aqui eu estou com um filtro do que estão concluídos, tá? Mas deixa eu tirar os filtros para vocês entenderem. Então, aqui as pessoas colocam prazo, tem até algumas coisas aqui que estão atrasadas no real, aqui mostrando para vocês como que é o dia a dia que a gente sabe. E tudo que é preciso. Então, elas colocam a disciplina, se a disciplina é uma família para arquitetura, se é uma família para São Paulo, para estudo de massas aqui, que a gente tem também essa vertente, se é uma família para elétrica. Então, cada etiqueta dessa permite a gente visualizar do que se trata. Então, essa daqui é uma solicitação para template, isso aqui é uma solicitação do departamento interno da CURI, que chama Install, por Install Projetos, e para a disciplina de elétrica, tá? E tudo isso aqui fica salvo no banco de dados e nos permite fazer uma gestão de tudo que a gente tem criado e na lista da esteira ali para criação, para desenvolvimento, tá? Inclusive, falando de colaboração, a gente tem um ciclo aqui de atuação, né, junto com as pessoas, onde a gente utiliza muito chat aqui também. Então, não fica aquela troca de e-mail, Teams, WhatsApp, tudo concentrado na plataforma. Então, se durante o desenvolvimento a gente tem alguma dúvida, a gente marca aqui no chat o arroba da pessoa, coloca a dúvida, ou até coloca, olha, criei, não criei. Aqui tem uma mensagem da Caroline aqui para a Isabela, falando que testou, para avisar se está funcionando bem. A Isabela testou, falou que está ótima. Então, isso tudo permite uma comunicação mais objetiva, mais próxima e centralizada, né? Todo mundo sabe aonde pode rastrear. Isso é um capítulo, né? Porque a gente aqui conseguiu criar vários usos dentro da plataforma com o que a gente foi sentindo de necessidade interna. O outro, propriamente dito, que é a abordagem e o motivo principal, é a colaboração de projetos, né? Então, aqui a gente utiliza fortemente para as análises de projetos, tá? E como que a gente fez para organizar esse ambiente com análises que são do Núcleo BIM, referente à qualidade dos modelos, utilização dos modelos, assegurar que aquele projeto tem um modelo com a informação que a CURI necessita para os objetivos da CURI, com as análises técnicas do time de coordenação de projeto, que vai analisar premissas, normas. E a gente sabe que, a partir do momento que você abre o modelo, visualiza o modelo, você enxerga algumas coisas também que são, por exemplo, da coordenação. Então, a gente criou um fluxo aqui de parceria para a organização desse ambiente em que a gente tem atuação de duas vertentes, né? Para assegurar a qualidade final do projeto. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, que os apontamentos que são feitos pelo Núcleo BIM, eles começam com um BIM aqui na frente, né? E aí vem o título. Os apontamentos que são de projetos, eles podem começar com um título de projeto, enfim. A gente se organizou internamente para conseguir trabalhar de uma forma cadenciada, respeitando cada um as suas limitações, mas com um objetivo final,
né? Então, como que funciona? Para quem nunca viu, a gente cria um apontamento muito fácil aqui, direto pela plataforma, tá? Aqui a gente consegue colocar a visibilidade, então eu posso colocar para um grupo, para coordenação, quem vai ver isso, eu consigo elencar prioridades, categorias. Essas categorias nos ajudam muito para rastrear futuras melhorias, identificar gargalos, que tipo de ocorrência tem tido um volume maior no meu projeto, eu preciso tratar isso com o projetista, eu preciso fazer algum treinamento ou alinhar algum conceito que não está legal. Então, tem vários artifícios aqui que nos ajudam a identificar não só falhas, mas também oportunidades de melhoria para a qualidade, né? E tem todas as fases de projeto aqui também, como requisitos de norma. A gente consegue colocar locais específicos para facilitar a rastreabilidade e filtros, tá? Eu tenho vários filtros aqui possíveis. E eu tenho também algumas etiquetas que me ajudam também nesses filtros, gerar relatórios objetivos. Por exemplo, isso aqui vai ser um apontamento que pode gerar um diário de projeto, que é algo que eu preciso consultar futuramente, ou qualquer pessoa precisa consultar futuramente. Vai interferir em algo no projeto legal, ou foi projetado de um jeito e por alguma questão de execuibilidade a gente teve que alterar, isso precisa estar fácil para rastrear e consultar futuramente, a gente pode utilizar as etiquetas aqui intencionalmente para isso, tá? E aqui a gente tem vários recursos de filtros que a gente pode utilizar, de filtros combinados, inclusive de quem criou esses apontamentos, qual o status que eu quero ver, qual a disciplina que eu quero filtrar aqui, e entender tudo que está acontecendo, tá? E a partir disso também gerar relatório. Então, eu consigo gerar um relatório e documentar tudo que está aqui, que é muito importante. A gente documentar, não só trabalhar nesse ambiente, mas ter o documento para uma rastreabilidade futura, para uma formalização mesmo de que uma etapa terminou, para outra começar, a partir desses documentos que eu posso gerar por aqui, tá? Um outro aspecto muito legal que a gente utiliza aqui é a funcionalidade de visualizar o apontamento direto aonde ele ocorre, né? Então, quando eu estou no plugin aqui no software de trabalho para coordenação e análise, e eu conecto com essa plataforma, eu consigo levar a pessoa, o projetista, direto para o local daquele problema. Então, eu clico no meu apontamento aqui, eu vou em visualizar, ele vai carregar e já me leva para aquele local em específico. Tudo isso facilita muito o entendimento de onde eu quero uma ação, né? E depois também para conferência. Eu não tenho que ficar zapeando o modelo ali, rodando inteiro, fazendo corte, tentando lembrar onde é que era que eu coloquei aquilo mesmo, aquela solicitação. Já me leva direto para o local, trazendo muito mais agilidade, tá? Bom, vou partir aqui para o nosso próximo capítulo, porque a gente tem várias caixinhas aqui de funcionalidades da ConstruFlow para a utilização da informação. Então, é essencial para a gente nesse fluxo de análise de projetos por vários recursos que aqui a gente tem, mas a gente também utiliza como um repositório, né? Um repositório e um repositório que eu posso acessar e consultar. Um deles é para as nossas atas de engenharia. Aqui na Cury, a gente semanalmente tem reunião com diretoria de engenharia, em que é definido várias questões que afetam projetos, né? Então, vira e mexe, a gente precisa consultar as atas para relembrar algum ponto discutido, algo que foi definido ali, que precisa ser aplicado a algum projeto ou aplicado a alguma obra. Então, a gente criou um ambiente específico para armazenar essas nossas atas e para conseguir consultar de uma forma muito eficiente e ágil. Por exemplo, como eu falei, a gente tem reuniões semanais. Imagina, como é que eu vou lembrar quando foi que eu discuti sobre um padrão de um pilar em específico de uma obra, né? Eu tenho que ficar correndo uma a uma? Não, a gente armazenou tudo aqui para facilitar com a inteligência artificial essa busca. Aqui a gente utiliza os apontamentos de uma outra maneira, tá? A intenção aqui é ensinar como utiliza esse repositório, que vai estar aqui no nosso Drive, tá?
Então, aqui é só um tutorial mesmo do que a gente deixou de apontamento. O que a gente quer mesmo, o nosso conteúdo, ele vai estar todo aqui armazenado no Drive. Então, eu posso vir aqui nesse recurso do Smart Docs. E aqui eu posso adicionar tanto os documentos que eu tenho armazenado aqui no meu Drive, quanto outros documentos, tá? Tem até arquivos que eu posso subir direto da minha máquina. Mas eu vou aqui intencionalmente no meu Drive. Bom, vou aplicar um filtro aqui, tá? Vou pôr só as de 2025, porque tem muita coisa. Senão fica até pesado para... Vocês estão vendo a minha tela? Quero todas as datas de 2025. Vou selecionar aqui. Então, aqui ele abriu um chatbot, deu um erro aqui em algum, vou excluir esse que deu erro para ele poder continuar. Bom, ele já traz aqui para mim 3 sugestões de consulta que eu posso fazer nessas atas, né? Então, quais salas estão disponíveis? Não, isso aqui não adianta para nada para a gente, né? Deve ter sido do cabeçalho. Quais projetos foram discutidos na reunião de 27 de 1 de 2025? Eu posso aproveitar desse recurso e já extrair uma resposta aqui dele. Ou eu posso perguntar intencionalmente também, tá? Pensando. Gente, a internet e o compartilhamento não ajuda muito. Mas vamos lá. Bom, enquanto ele carrega aqui, eu vou mostrando para vocês um pouquinho de outro recurso que a gente usa, que eu acho que aqui é muito importante a questão da informação, né? As nossas premissas. A gente tem uma série de requisitos para desenvolver um projeto e, às vezes, requisitos distintos para cada tipo de projeto, né? Então, é muito importante ter um local onde as pessoas consigam consultar e saibam que a informação que está ali, ela é confiável e ela está atualizada, né? Sem ter que ficar aquela troca de e-mails, o padrão é esse, não, o padrão é aquele, fulano falou que é tal coisa. Não, aqui a gente tem um local onde tem todas essas nossas premissas, inclusive categorizadas por disciplina, então a gente usa os apontamentos para criar premissas para consulta dos projetistas e de todos os envolvidos no projeto, inclusive obra, enfim. E também é possível utilizar o Drive aqui, tá? Então, você pode armazenar suas premissas no Drive e fazer consultas nela também. Então, eu vou abrir de novo aqui o Smart Docs. Vou carregar aqui. Vamos carregar aqui as premissas de estrutura, por exemplo. Então, aqui ele já me dá aquelas perguntas que eu posso utilizar para consulta, ou eu posso fazer também alguma pergunta. Vou fazer uma pergunta aleatória aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, manda no chat. Qual o padrão para espessura de laje? Voltando aqui, voltei lá naquele outro, tá? Só para vocês verem das atas. Então, aqui ele já trouxe para mim o que foi discutido naquela reunião, sobre projetistas. Não vou ficar mostrando muita coisa aqui, porque tem algumas coisas internas, mas também traz no local da ata. Então, eu consigo saber da onde ele tirou cada informação. Então, ele me traz aqui já uma visualização da onde que está esses pontos discutidos. Isso vocês podem fazer para otimizar o tempo de busca de vocês para uma informação. Aí, voltei lá nas premissas.
Então, aqui ele trouxe para mim, ó, perguntei qual é o padrão de espessura de lajes. Então, ele já trouxe aqui uma série de informações. Para laje moldada em loco, o padrão é de 10 centímetros, se for pré-laje é 11 centímetros. Tem casos e exceções, ele traz uma tabela aqui. Então, é super completo e você consegue consultar vários documentos de uma maneira muito prática e ágil. Isso auxilia muito na qualidade do projeto, inclusive quanto a requisitos e premissas BIM, tá? Que a gente tem aqui também. Então, a gente consegue consultar tudo isso nesse ambiente. Meu tempo já acabou. Espero que tenha ficado claro a ideia, né, que não é só uma ferramenta, é você conhecer o seu negócio, você conhecer os envolvidos no negócio, ouvir as necessidades das pessoas e buscar uma maneira de facilitar o dia a dia delas, né? O BIM, a gente sabe que é um processo realmente que exige muita dedicação, que se não for muito bem estruturado, ele fica moroso, ele fica difícil, né? Então, trazer essas soluções integradas, né, e que escutem todos os envolvidos e busquem sempre uma maneira de otimizar o dia a dia é fundamental. E não é o que a Curi faz com essa plataforma que seja a única funcionalidade. De repente, você, para o seu dia a dia, consegue ali entendendo o mecanismo e o que aquela ferramenta te oferece, isso para qualquer ferramenta, tá? Falando em BIM, eu explorar como aquilo pode melhorar o meu dia a dia. Então, era isso que eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Obrigada, agradeço a atenção de todo mundo. Renata, não sei se tem pergunta. Obrigada, Juliana, pela apresentação. Nós temos algumas perguntas aqui, vamos ver quantas a gente consegue responder pelo nosso tempo. Um minuto. Ele também pergunta se vocês têm uma equipe própria de suporte e melhorias do ConstruFlow ou é terceirizado? O Núcleo BIM, ele faz a gestão como um todo da plataforma, tá? E a implementação, cuida da implementação e dos recursos da plataforma dentro da empresa. Mas nós temos um suporte da plataforma que tem um apoio direto e muito ágil para todas as melhorias. Inclusive, a gente tem uma prática com a ConstruFlow, que é de um follow-up mensal. Então, a gente acumula solicitações de melhoria que as pessoas passam para a gente ali, utilizando no dia a dia, que gostariam que fossem melhoradas, e levamos isso para o suporte, que trata e geralmente consegue atender as nossas solicitações. Temos um Mas é comentário. um núcleo BIM. Obrigada. Temos também um comentário do André Martins, uma pergunta. Ele comenta que ele desenvolve componentes usando relações paramétricas e, devido ao nível de otimização para agilização da modelagem e representação simbólica, elétrica e sistemas, e além de extração de dados. E aí ele pergunta como a Curi conseguiria disponibilizar componentes. É a mesma pergunta, desculpa, gente. A gente não Ele ficou disponibiliza a nossa melhor. biblioteca, seria o nosso Isso. showroom, é isso? Não, o nosso showroom é nosso, é para uso interno. A gente não disponibiliza. E a gente sabe que tem muita resistência quando a gente fala de incorporação de novas metodologias, de transformação digital. Como foi isso na Curi? É, teve resistência, ainda tem, né? Eu acho que a cada área que inicia, a cada pessoa nova que entra no processo, é o medo da mudança. Eu acho que é normal. Eu acho que a diferença está em a gente ouvir quais são as dificuldades daquela pessoa, daquela área, e tentar, a partir do conhecimento do potencial das ferramentas, entender qual que é a abordagem que eu vou ter que fazer em específico para vencer essa barreira. E o que eu costumo até falar durante mentoria ou quando me perguntam sempre que tiver uma brecha, por menor que seja, entra onde você tem a oportunidade primeiro, vai ser mais fácil. A partir dali,
você vai conseguir mostrar o potencial do BIM para aquelas outras pessoas que criaram uma barreira. E isso você começa a quebrar em cascata alguns medos e preconceitos e essa resistência toda. Perfeito. E que motor de inteligência artificial vocês usam? Por exemplo, ChatGPT, Llama? A Cury ela não tem instituído, tá, uma ferramenta específica para inteligência artificial como o chatbot, mas a gente costuma praticar aqui no dia a dia ChatGPT. Temos uma dúvida da Kélcia sobre a plataforma da ConstruFlow. Para fazer o uso completo da plataforma, é necessário desenvolver os próprios projetos diretamente nele ou tem que ficar subindo, fazendo download dos arquivos? Não, na verdade você pode escolher se você quer utilizar como um gerenciador de arquivos, que não é o caso da Cury, a gente tem uma outra plataforma para gerenciamento de arquivos, tá? A gente utiliza ali como um repositório só para o modelo de coordenação, que é o modelo que a gente coloca os apontamentos e os comentários, tá? Você não precisa obrigatoriamente utilizar para repositório ou gerenciamento de arquivos. A gente utiliza em conjunto, tá? A gente tem uma hub e o nosso interesse é isso, é o que é a sua necessidade. Para a nossa necessidade, atende utilizar como um artifício de colaboração. Então, a ConstruFlow na Cury é uma plataforma para colaboração de projeto. Perfeito. E a função de atas de engenharia é nativa do sistema ou vocês que desenvolveram internamente? Não, a gente que desenvolveu internamente a partir da noção de uma demanda de uma consulta de documentos em massa que envolve projetos. Temos uma pergunta aqui do Pedro. A nomenclatura que você usa, que vocês usam, né, para os blocos de informação, também foi ajustada para os projetos? Ou já tem uma padronização? Foi ajustada, foi feito todo um padrão de nomenclatura, inclusive até um padrão de nomenclatura sobre como colocar um título do apontamento. Mas é isso, nada é perfeito. Gente, a todo momento a gente aqui do núcleo está chamando alguém falando: escuta, esse padrão ainda não está correto, está fora, precisa ajustar isso, adequar aquilo, mas tem sim um padrão instituído. Isso é muito importante para rastreabilidade e para atender também requisitos de norma, né? Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas. Eu gostaria de pedir para você uma última conclusão, o que trouxe os benefícios, o maior benefício que você viu nessa transformação da Cury, né, com a implantação da plataforma, e o que você aconselharia para quem está nos assistindo aqui hoje? Bom, o maior benefício eu acho que é a melhoria pela colaboração. Então, a partir do momento que você consegue unir em um único ambiente todas as informações necessárias e tratativas, isso facilita muito o seu dia a dia e o acesso à informação e a organização dessa informação, e como todos trabalham juntos dentro de um projeto. Eu acho que um dos aspectos mais importantes do BIM, para que a implantação seja assertiva e tenha menos resistência, com certeza é a colaboração. Então, estejam abertos a colaborar, entendam que a visão do outro pode ser uma nova perspectiva e um jeito diferente, e tentem entender as oportunidades que vocês podem ter de fazer algo melhor, diferente, melhorar o dia a dia de alguém, estando aberto a essa colaboração, a essa participação. Obrigada, Juliana. Nós vamos finalizando agora essa primeira trilha da Construir. Gostaria de agradecer o Rogério, que esteve aqui presente
com a gente no começo, Juliana também pela excelente apresentação, e a todos vocês que continuaram com a gente até o final e participaram do chat. Muito obrigada, nós nos vemos nos próximos eventos da Ziggurat. Olá, muito bem-vindos para quem está chegando agora ao Ziggurat Construir. Essa é a trilha número 2 do evento anual da Ziggurat voltado para o BIM. Para quem chegou agora, meu nome é Renata Martins, sou arquiteta e sou Program Owner e Relações Institucionais aqui na Ziggurat. Eu vou estar aqui com vocês moderando essa segunda trilha do BIM para infraestrutura e GIS com vocês. E para contextualizar um pouquinho o tema do nosso evento esse ano, ele tem o título de Para Além do BIM, Better Information Management, e a gente chegou nessa temática justamente pelo tema da gestão da informação, né? Ao longo dos anos, a gente viu como o BIM foi transformando a maneira que a gente projeta e gerencia as obras, e, ao mesmo tempo, fomos tendo acesso a muita informação numa velocidade muito rápida, que levou aos profissionais do setor aeronáutico a repensarem, né? Como eu consigo trabalhar com esse volume de informação de uma maneira mais eficiente e estratégica. Então, hoje, a trilha 2 vai trazer essa temática da gestão da informação voltada para projetos de infraestrutura. Então, rapidamente, eu gostaria de apresentar, antes de passar para nossos palestrantes, um pouquinho da Ziggurat, porque eu sei que tem muita gente que está assistindo o evento nosso pela primeira vez. Então, a Ziggurat é um instituto de formação online especializado na oferta de programas inovadores com enfoque muito prático e voltado à realidade do mercado de trabalho. Todos os cursos, os masters são voltados para os profissionais do setor aéreo que querem dar um passo na carreira e se tornarem líderes do setor. A nossa base está aqui em Barcelona, hoje a gente transmite esse evento aqui da cidade de Barcelona, mas a nossa comunidade global está formada por mais de 20 mil integrantes de mais de 120 nacionalidades diferentes e um corpo docente também internacional e ativo no mercado. Lembrando que essa segunda sessão é um oferecimento do nosso Master Internacional em BIM para Infraestruturas e GIS, que é um Master 100% online, com a duração de um ano acadêmico e tem início agora em 2020. A gente vai deixar o QR Code na tela para quem tiver mais informação, a qualquer momento é só escaneá-lo. Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais da nossa trilha, né, antes de passar aos nossos palestrantes, desculpa. Trazemos aqui duas temáticas principais, muito necessárias nessa discussão sobre a gestão da informação e dos dados, para que possamos compreender um pouco os desafios atuais, né, e as soluções e ferramentas que nos ajudarão a lidar com a gestão mais estratégica desse volume de dados, e também na segunda sessão vamos trazer um caso prático para ilustrar como se faz, né? Como se aplicam essas metodologias e ferramentas. Nesse contexto, temos aqui dois convidados de peso. Começaremos com a apresentação de Washington Luke. O Luke é diretor acadêmico aqui da Ziggurat, desse Master que eu acabei de comentar. Ele é engenheiro civil e coordenador executivo da Frente Parlamentar BIM. E a Letícia Wade, ela é arquiteta e consultora BIM na TPF. A TPF, para quem não conhece, é uma empresa multinacional de engenharia consultiva que atua em projetos de edificações, desenvolvimento urbano, transporte, saneamento, entre outros. Então, nessa primeira parte, o Luke nos trará um panorama contextual sobre os desafios atuais, os caminhos possíveis para a integração desses dados em projetos complexos de infraestrutura, e a Letícia, na sequência, vai apresentar o estudo prático que eu comentei anteriormente, de um projeto de infraestrutura de saneamento.
Agora, feitas as devidas apresentações, eu passo a palavra ao Washington Lu e convido todos vocês a participarem com a gente pelo chat, enviando perguntas e dúvidas, que no final da sessão também vamos fazer uns minutinhos de perguntas e respostas para os nossos palestrantes. Luke, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer e uma honra poder aprender com você nos nossos eventos. Te passo a palavra. Pessoal, prazer muito grande estar aqui com vocês para falar um pouquinho de BIM, de infraestrutura, né, que vem crescendo nos últimos anos. Então, a gente vai fazer uma troca de experiência aqui, né, e depois a gente está aberto para as perguntas, né, no final da apresentação. Eu vou compartilhar minha tela, tá, para fazer a apresentação aqui. Ok, então estamos aqui. Vamos lá. Então, o meu tema da apresentação de hoje, né, é desafios atuais e caminhos possíveis para a integração de dados em projetos de infraestruturas. Bom, coloquei essa tela aqui, que eu vou dar um enfoque, né, na parte de infraestrutura nesses três itens, né, de ferrovias, né, a parte de rodovias e também de saneamento básico. Então, o cenário e da nossa conversa é direcionado para esses três tipos de obras. Aqui eu fiz um texto para chamar a atenção, né, de assuntos, né, que têm ocorrido, né, nesses últimos tempos com relação à infraestrutura, né? Então, eu coloquei aqui que a gestão e integração de dados, né, é uma ação estratégica, né, para o futuro das obras, não só de infraestrutura, mas de qualquer tipo de obra, né, e mais do que apoiar, né, projetos e execuções, os dados oferecem inteligência para planejar com eficiência, reduzir custos e ampliar a transparência. Eu coloquei alguns exemplos aqui, né, de órgãos bastante importantes aqui órgãos nacionais, né, que têm avançado bastante no uso do BIM para infraestrutura, né? Então a gente chama a atenção aqui do DENIT, né, do DR de São Paulo, né, a Secretaria de Infraestrutura lá do Paraná, a Infra SA e também a NTT. Então eles têm avançado bastante, né, nessa área de implementação de BIM para obras de infraestrutura naqueles itens que a gente mencionou anteriormente, né? Bom, no setor de saneamento, a gente chama a atenção da CAESB. Então, a CAESB então, e também outras companhias estaduais de água e esgoto também têm adotado o BIM e o georreferenciamento, né? Chamando a atenção para obras de infraestrutura, né, os sistemas de informação geográfica são importantíssimos, né? E a gente costuma dizer que bueiro não tem CEP, né? Ou a gente dá a coordenada geográfica do bueiro, ou você não acha bueiro, né, dentro dos ativos de uma rodovia, de uma ferrovia, e assim por diante, né? Então, a questão do georreferenciamento, tanto para obras, né, de rodovias e ferrovias, mas também e principalmente para as obras de saneamento, né, de água, esgoto, identificação de redes, né, tem uma integração muito grande, né? Nesse papel e nesse sentido, né, foi criado já alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, né, um produto chamado GeoBIM, né, que ele surgiu da interação entre a Autodesk e a Esri, né, a Autodesk todo mundo já conhece, e a Esri, que é a fabricante do ArcGIS. Então, se juntou os dois mundos, né? E hoje existe um produto chamado GeoBIM, que ele faz a integração do sistema de informação geográfica com a parte do BIM. Em termos práticos, seria você ter um mapa lá no Waze da vida, né? Um mapa qualquer. Então, quando você dá um zoom no mapa, você vê as relações entre os prédios, né? E as ruas, por assim dizer, né? Quando você dá um zoom alto, né? Quando você dá um zoom in numa edificação, aí eu estaria tratando de BIM. Então, o zoom out, você está trabalhando com geo, né? Relações espaciais entre as edificações. E quando você dá um zoom em um prédio, aí você está trabalhando de BIM. Essa é a ideia do GeoBIM. Outras iniciativas importantes aqui no Brasil, a gente tem a nova lei de licitações e também o novo marco legal de saneamento, né, que reforçam essa questão de governança, padronização e o uso de tecnologia como instrumento de eficiência, né? Então, a gente tem uma parte tecnológica e tem uma parte legal, né, que se complementam no uso dessas novas tecnologias. Uma questão importante, né, dos últimos tempos, né, que os dados é o novo petróleo, né? Então, na infraestrutura, os dados são o novo petróleo, né? Quem aprende a explorar, né, gera eficiência, transparência e inovação. Então, os dados
é o tesouro de hoje. Aqui eu coloquei, para chamar a atenção, iniciativas, né, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, com relação à construção 4.0, né? Dentro da construção 4.0, né, dá-se ênfase ao BIM, né? E dentro dessa ideia também a gente tem uma estratégia nova, né? Estratégia nova BIM-BR. Então ela foi lançada lá no início de 2024, né? Substituindo a estratégia anterior que era de 2018. Né? E com objetivos diferenciados, né? Em 2018 nós tínhamos três programas piloto, né? Que era o programa ProArt do DENIT, os aeroportos regionais da Secretaria de Aviação Civil, né? E também as obras do Ministério da Defesa, né? Marinha, Exército e Aeronáutica, né? E em 2024, com a edição da nova Lei de Licitações em 21, né? Aí o escopo aumentou, né? Então, em 2020, 2018, a estratégia BR tinha o foco nesses três programas prioritários. E com a edição da nova Lei de Licitações em 2021, né? Aí o escopo aumentou para qualquer tipo de obra, tá? Beleza. Aqui é um assunto bastante importante e basicamente é recente, né? É aí do meio do ano. Então, a NTT, né? A NTT é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, né, torna obrigatório o uso do BIM em concessões de rodovias federais, né? No nosso entendimento, isso aí vai passar para a ferrovia logo, logo, não vai demorar muito não, tá? Mas a primeira ação foi de se criar, né, essa obrigatoriedade para as concessões. E isso vai dar um salto bastante grande, né, porque a malha rodoviária nacional, né, tem uma extensão bastante grande, né, cerca de 55 mil quilômetros, mais ou menos, né, e várias estradas dessas são, né, e estão sob os cuidados das concessionárias, né. Então, numa primeira visão, assim, o que que a gente identifica, né? Qualquer projeto que seja feito, uma ampliação, né, de uma rodovia, vai ter que se trabalhar com BIM e também, né, a manutenção dessas rodovias, né, as novas e a existente. Então, a gente verifica, assim, né, uma tendência de utilização maior, né, para o BIM para gestão de ativos rodoviários, né? Então, é um foco bastante interessante. E aí, para a gestão de ativos rodoviários, né, aumenta a importância do sistema de informação geográfica para a gente poder identificar onde estão os ativos, né? Então, na prática, a adoção do BIM, né, pelas concessionárias está em sintonia com as melhores práticas, né, de engenharia, tanto nacionais como internacionais, né? E a tecnologia ela permite, né, o desenvolvimento de projetos integrados em ambientes virtuais, né, garantindo maior precisão no planejamento, execução e, como eu comentei, né, maior destaque na manutenção dessas obras. Um outro órgão bastante importante, né, de influência nacional, é o próprio DENIT, né? O DENIT já vem atuando isso já há algum tempo, né, na implementação do BIM em suas obras rodoviárias. Aqui eu coloquei o endereço do site, se depois o pessoal quiser acessar, né? Então tem muita informação legal de BIM lá no DENIT, né? Então eles estruturaram lá o núcleo BIM e tal, e tem muita informação bacana lá, né? A gente verifica aqui, né? Tem alguns ícones e links, né? De biblioteca de BIM lá do DENIT, né? Tem uma seção aqui, ó, que trata de licitações em BIM, é importante, né? É importante se estruturar, mas o resultado da implementação do BIM, né, em órgãos federais se resulta no lançamento de licitação, né? Então, teve uma fase importante de preparação dessa documentação para depois, né, incorporar essas lições aprendidas, né, nas licitações de obras, nesses casos rodoviárias, tá? O DENIT também é bastante avançado, né, na parte de BIM para obras de arte especial, que tem aqui, né, que tem o OR aqui, ó, que são, né, manutenção das pontes, né, das pontes rodoviárias federais, né, dentro do programa ProArt. Então, o DENIT tem avançado bastante, tanto na parte de rodovias e pavimentação, né, e na parte de pontes, por assim dizer. Um outro destaque para a InfraSA, né? A InfraSA, ela surgiu da junção da antiga Valec e a EPL, né? Empresa de Planejamento Logístico, né? Então, foi feita a fusão das duas empresas, a Valec trabalhando no ramo de ferrovias, junto com a empresa de Planejamento Logístico, aí se criou, né, a empresa chamada InfraSA, né? Uma empresa
governamental, né? Então, lá também tem uma seção, né, específica para se trabalhar, né, com a introdução do BIM nessas partes de obra, né, principalmente de ferrovias, né? Então, já temos aí um caminho a ser trilhado, né, e perseguido. Um destaque que também é bastante importante, né, na parte de infraestruturas, né, são as ações lá do Paraná, né? Então, o Paraná tem atuado bastante, eles têm um site específico, o endereço está aqui embaixo, né, de evolução na aplicação do BIM nas obras públicas, né? Então, eles atuam tanto em infraestrutura rodoviária como em edificações. Aqui eu só dei um cenário da parte de infraestrutura rodoviária. Destaque é esse caderno de BIM, né, que ele vem sofrendo evoluções ao longo do tempo. Então, a cada 2, 3 anos é feita uma revisão desses manuais, e aí, né, a Secretaria de Infraestrutura lá do Paraná ele relança uma nova versão do manual. Então, tem assunto bastante interessante, muito importante, e a gente recomenda a leitura, né? Outra coisa importante é que a Secretaria, né, e o DR lá do Paraná, eles criaram um decreto específico da aplicação do BIM lá no estado, né? Então, a gente tem a nova lei de licitação, que fala, de modo geral, né, que é BIM para qualquer tipo de obra, basicamente assim, independente da dimensão dela, do vulto. Aí o Paraná, ele restringiu mais, estruturou mais, então ele dá critérios, né, de quando se utilizar BIM, não só para qualquer tipo de obra, mas eles têm um conjunto de regras, né, como é que se encaixa, né, dentro lá do Estado, quanto que você utiliza a implementação de BIM, sabe? Para obras de rodovias e também da parte de edificações. Aqui coloquei de maneira rápida, né, os principais desafios, né, desafios atuais aí para a integração de dados em projetos de infraestrutura. Primeiro, para a gente falar de integração de dados, é interessante reconhecer os desafios atuais. A gente enxerga assim, né, um problema sério, a forte fragmentação de informação. O que significa isso? Nós temos vários e múltiplos formatos de arquivos. Aqui eu coloquei alguns, né? Então, coloquei, tem o IFC, né, o Land XML, Shapefiles, Excel, PDF e tal. Bom, além de a gente ter esse mundo de formatos de arquivo, né, por vezes ele não é bem gerenciado, a gente não tem um ambiente comum de dados bem estruturado. Então, nós temos dois problemas, né? Muitos formatos de arquivos, né, e um ambiente comum de dados que precisa de mais cuidados. Além disso, a gente verifica assim, o uso e aplicação muito inicial, né, da ISO 19650 aqui no Brasil. E isso prejudica muita gente, né? O setor, digamos assim, né? Como a norma é recente para a gente, né? Existe um prazo de você internalizar isso nos nossos processos. Então, é importante a gente ter e seguir esses padrões, porque sem padronização, né, os dados ficam perdidos no espaço. A gente não consegue tirar conclusões de dados que não são organizados. Uma questão interessante é essa ausência de padronização, forma de desentender sobre como se padronizar os dados, é o próprio levantamento de requisito de informação, né? O IIR, OIR, e assim por diante. Então, a gente precisa, né, primeiro, ter um CDE organizado, né, em que a gente identifique, né, os tipos de formatos de arquivos, né, e que siga uma padronização, de preferência, seguindo a ISO 19650. Tá? Então, aqui coloquei uma imagem genérica, né? O que seria a fragmentação de dados? Seria esse quebra-cabeça, né? A gente consegue montar? Consegue, né? Mas a gente vai ter um esforço maior para fazer isso. Bom, uma questão que eu coloquei aqui, que eu acho interessante, né? É com relação a... O desafio não é produzir dados, sabe? O desafio que eu vejo é transformar essa informação confiável e útil. A gente produz muitos dados, mas se a gente não tem uma forma de organizar isso, ele não serve para muita coisa, tá? Então, além disso, questão que eu acho que também é muito importante, a dimensão cultural e organizacional, né? Existe, né, obstáculos que são naturais de a gente se trabalhar dentro da organização para que se tenha um resultado que a gente está esperando. Então, a dimensão cultural é importante e a organização também.
A resistência à mudança e falta de planejamento integrado, por diversas vezes, aí, compromete o sucesso do projeto. Então, nós temos que alinhar isso de forma adequada para que se tenha o resultado esperado. Como qualquer projeto, sem planejamento, a gente, né, vai ter um problema de atingir os objetivos que a gente quer. Planejando, a gente já tem uma dificuldade. Não planejando, a gente já sabe que não vai atingir o objetivo. Então, é importante ter o planejamento para que você tenha, né, atingir as metas que a gente está esperando. Agora, não planejando, a gente vai ter certeza que não vai atingir o objetivo. Existem outros fatores também, né, que, apesar dos avanços, né, a gente tem um caminho importante aí para se consolidar, né, no uso do BIM, né, dentro de uma gestão integrada, colaborativa e também que seja eficiente. Aqui eu coloquei algumas ideias, né, de caminhos possíveis, né, de caminhos que a gente pode, né? Então, a questão do OpenBIM, o uso do BCF, ambiente comum de dados, né? Na parte de infraestrutura, né, maior ênfase ali no uso do IFC 4.3, importantíssimo, né, para a parte de infraestrutura. Capacitação e treinamento, eu acredito que tem que ser continuado, e aí eu explico por quê, porque as tecnologias têm avançado muito, tá? Direto. E as pessoas não avançam na mesma velocidade das tecnologias, tá? Então, no jargão aqui que a gente usa frequentemente, né? As tecnologias avançam, mas as pessoas não. A gente leva tempo para fazer isso. Então, muita tecnologia em pouco tempo, eu não acredito que seja uma solução interessante, sabe? Então, escolha uma tecnologia, vá naquela linha, entenda direitinho, escolhe qual é o processo que você quer atacar, né? Se compatibilização de projetos ou, né, retirada de informação a partir do seu modelo, parte de instrumentação, levantamento quantitativo, planejamento de obra. Então, fazer né, uma escolha assertiva dos usos do BIM, atrelado à tecnologia e atrelado às pessoas que estão trabalhando com isso, né? Então, até a gente começa e costuma falar, né? Se o BIM parece um videogame sofisticado, né? Começa pelo nível iniciante, tá? Então, assim, para quem está olhando de fora, BIM parece videogame, né? Meus filhos olham assim, pai, queria fazer o que você faz aí, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A parte operacional parece videogame, mas o conhecimento que você tem em segmento de processos, né, para atingir objetivos são diferentes, né? Então, a pessoa lá estuda engenharia, estuda arquitetura, leva 4, 5 anos, né, para começar a jogar esse jogo. Aí tem as normas técnicas, né, e aí tem a parte do processo de trabalho e tal, né? Então, cria-se uma confusão, que eu acho, né, de que a tecnologia vai salvar o mundo, vai ajudar bastante, mas se a gente não estudar, não se capacitar, não vai chegar muito longe, não, certo? Porque o BIM, eu vejo dentro do processo de projeto como um meio, ele é o meio, ele vai entregar, né, aquilo que você está buscando, que é o projeto. Hoje vai estar com o nome de BIM, mas daqui a uns tempos pode trocar, né? Vai ser Trim, 16, 15, vai ser outra coisa, né? Como eu comentei ali, integração de duas tecnologias, né? O GEL com o GIS, né? Aí formado o GELPIM. Daqui a uns anos vai ter projeto holográfico, né? Mas tudo vai depender do profissional, da capacitação do profissional, utilizando a tecnologia do momento, né? Lembra do filme lá do Homem de Ferro? O cara fazia aquele... Tinha o Jarvis, né? Naquela época lá, o cara já tinha a inteligência artificial dele lá. E aí ele fazia, né? Montava os robôs deles, né? Com capacete e holográfico ali, né? Mexia a mão e tal. Então, eu vejo assim, treinamento, capacitação continuada, de preferência anual, para revisar conceitos e verificar as tecnologias novas, né? Se elas são aderentes àquilo que você está fazendo. A gente vê também o uso, assim, se aumentou bastante o uso de drone, hoje, direto. 10, 15 anos atrás, drone era impraticável, que eu falo. Todo mundo tem um drone em casa e a gente faz bastante coisa. Como a gente falou aqui, a parte de cultura organizacional. É importante se organizar, né? Os softwares são muito bons, né? Eles geram muita informação, como eu comentei, que às vezes não serve para nada, mas gera muita coisa. Então, a gente tem que ter uma cultura, né, organizacional, né, e combinar onde é que a gente quer chegar, porque nesse mundo digital, o que a gente mais gera é informação, né? Agora, como que usa essa informação de forma que sirva para atender o que você está fazendo, a gente tem que se organizar. Aqui embaixo eu coloquei a parte de drone não, o scanner aqui, né? Vendo a parte de estruturas. Está bastante avançado, tal.
mas exige processo, exige treinamento, uma série de coisas. Então, é importante, né, ter essa parte de treinamento e capacitação, ligando as pontas, né, ligando a tecnologia ao aquilo que você quer entregar. Alguns caminhos possíveis, como eu comentei, né, que já estavam lá no desenho. Então, a gente falou aqui, ambiente comum de dados, né, um item importante, protocolos e padrões abertos. Hoje, né, IFC, OB, XML, OB é voltado aí para a parte de gestão de ativos, né, como eu comentei, para a parte das concessionárias de rodovias, eu acredito que isso aqui vai crescer bastante, sabe? Essa parte de COB aqui vai crescer bastante, que é um modo estruturado de você trabalhar né, com os dados para manutenção de ativos. A parte do GIS, como eu comentei, né? Então, obras de infraestrutura, além de BIM, vai exigir um conhecimento bastante importante aí dos usos de informações geográficas. É, gestão baseada em informação, né? E além do desenho 3D bonito, que gira, que roda e põe lá no Instagram, né? Ou no LinkedIn, que é a forma que se encontrou hoje, né, de se divulgar o trabalho, é colocar um modelo 3D que gira. Então, há uma impressão que o modelo 3D é uma maquete eletrônica bonita, colorida. Aquilo, BIM até faz isso, mas ele tem muito mais que isso. Se o seu uso é realmente fazer maquete, você atendeu o objetivo. Agora, se é para tirar informação, para realizar orçamento e, né, cronograma de obra, a gente tem que melhorar esse modelo com mais informações. Ainda, fluxos digitais integrados, então, desde o levantamento com laser scan, drones, né, e GIS, até a operação, o uso do IoT e gêmeos digitais. Então, esse é o futuro, é o que já está acontecendo. Cultura organizacional, já falei bastante sobre isso, capacitação e treinamentos também. Aqui tendências, né? Então, tem as tendências, tem aquilo que, em parte, está se executando, mas as tendências futuras são essas que a gente enxerga aqui, né? A parte própria do GeoBIM, né? O BIM atrelado ao sistema de informação geográfica, internet das coisas, né? Então, você colocar sensores aí em pontes, por exemplo, né? Você coloca acelerômetros em pontes para verificar se tem algum dano importante ali e tal, para fazer alguma intervenção de manutenção, isso também é importante, né? O uso de inteligência artificial, né, já está em todos os campos aí do conhecimento, basicamente, então não vai fugir de engenharia, também vai entrar, né? O uso de gêneros digitais, o COBE, como eu comentei, né, para a parte de gestão de manutenção de ativos, né, em geral, pode ser para edificações e para infraestrutura, funciona do mesmo jeito, e a realidade aumentada também, né, que vai dar mais suporte e informações para planejamento e execução de obra. Então, aqui basicamente repetindo o que eu comentei ali, né? Então, IA aplicada à gestão de dados, né? Então, automação, classificação de informações, detecção de inconsistências, né? Integração do BIM GIS, como o GeoBIM que eu comentei, essencial aí para obras de infraestruturas, né? Como rodovias, ferrovias, aeroportos. Visão do ciclo de vida, aí utilizar essa metodologia do COBE, né? Que eu acredito que vai ser bastante difundida a partir de agora, né? Com aquele decreto da NTT. E, né, por fim aqui, se antes a gente trabalhava com documentos, hoje a gente trabalha com dados conectados. Né? No passado era tudo papel ou documentos, podia ser até digitais. Agora, hoje, os dados têm que ser conectados para que gere uma informação útil, né, no meu processo de trabalho. E escolha de software é importante, mas eu acredito que o verdadeiro ganho está na integração das informações, né? Então, vai ser BIM, GIS, IA, né, gêmeos digitais, transformando a obra em ativos digitais ao longo de todo o ciclo de vida. Então, em linhas gerais, que eu tinha para comentar sobre esse assunto era isso. E aí eu passo a palavra para você aí, Renato. Obrigada, Luque. Espero que vocês estejam gostando das nossas apresentações. Aproveitem para enviar perguntas pelo chat, que no final faremos uma sessão de perguntas e respostas. E agora, Luque, se você puder descompartilhar a tela, eu gostaria de chamar a Letícia, que é arquiteta e consultora BIM na TPF, que vai agora nos apresentar um caso prático. Letícia, é um prazer recebê-la. Eu acho que ela entrando aí, ela não consegue. É que eu não sei como é que tira aqui. Stop? Tá, achei. Valeu. Agora sim, Letícia, bem-vinda. Passo a palavra para você. Boa tarde, obrigada Renato, obrigada pelo convite. Eu vou compartilhar a minha tela. Perfeito.
Então, primeiramente, me chamo Letícia, né? Eu sou consultora BIM na TPF Engenharia. É, eu vou falar hoje um pouquinho sobre a gestão da informação no ciclo de vida de empreendimentos de saneamento. Primeiramente, então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a TPF Engenharia. É uma empresa de engenharia consultiva, sediada em Bruxelas, né, uma multinacional. A sede é na Bélgica. A gente possui projetos ativos em mais de 40 países e temos mais de 55 anos no mercado brasileiro. Atualmente, a gente tem mais de 1.500 colaboradores e eles estão distribuídos em todo o Brasil, em diversas unidades, como em São Paulo, Recife, Fortaleza, e a gente também tem alguns escritórios, como em Curitiba, Rio de Janeiro, Nova Lima, Maceió, entre outros. A nossa atuação, então, abrange a engenharia consultiva, projetos de gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras em diversas especialidades, como saneamento, energia, transporte, mineração, desenvolvimento urbano, edificações, entre outras áreas. Falando um pouquinho, então, do contexto do BIM na TPF Engenharia, a gente utiliza o BIM desde 2008, temos diversos usos BIM dentro da metodologia, como a modelagem paramétrica, a parte de coordenação 3D, questão de planejamento, quantificação, orçamentação e sustentabilidade. E para garantir que os nossos projetos e os nossos processos eles tenham qualidade, a gente tem o Círculo de Qualidade BIM, que é um comitê técnico transversal, com mais de 60 voluntários, que visa promover uma troca entre as nossas equipes, buscando desenvolver nossos processos, políticas e pessoas, que são o maior ativo da empresa. Então, agora trazendo um pouquinho do contexto do projeto, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o gerenciamento de projetos de infraestrutura de saneamento, com a análise principalmente focada no fluxo de informação ao longo do ciclo de vida do projeto, né, dentro de um CDE. Especificamente, eu vou mostrar um estudo de caso, né, desse projeto de gerenciamento no Autodesk Construction Cloud, o ACC. Então, são 44 contratos de gerenciamento, então, onde tem esse recebimento dos projetos. Esses 44 contratos, eles se desdobram em aproximadamente 3.000 frentes de serviço, e são obras lineares, que são coletores-troncos, redes coletoras, interligações, condutos forçados, linhas de recalque, entre outros, e obras localizadas, que são especificamente estações elevatórias de esgoto. Então, aqui eu trouxe primeiramente o fluxo para explicar um pouquinho como é o recebimento desses projetos, né, nesse cenário de gerenciamento. Então, as projetistas, os fornecedores contratados, né, o início é quando um projetista, um contratado, ele insere os projetos, né, dentro do CDE, né, então, o início do fluxo do projeto. E esses projetos, eles são entregues no formato de pacotes lá dentro do ACC, e junto com eles têm uma documentação que é vinculada. Então, esse documento, ele é vinculado a diversos arquivos de projeto, e nele a gente, então, tem o início do fluxo de aprovação de projetos. O passo 2, então, é o passo onde há uma etapa que ela é mais jurídica, digamos assim, onde cada um desses pacotes recebe um metadado dentro do CDE, que é um número de protocolo, e uma vez vencida essa etapa, então, a gente tem uma etapa que é a análise e a verificação desse conteúdo recebido. Então, uma vez que esse conteúdo que foi recebido, ele seja considerado completo, há um repasse, então, para os analistas do gerenciamento, e aí sim é feita, de fato, a análise e a destinação desse pacote. Uma vez que essa análise é feita, né, e se for aprovada, ela passa para a etapa 5, então, que seria a disponibilização desses projetos para a parte de supervisão de obras, e caso ela não seja aprovada, então, ela retorna ao status anterior, né, inicia-se o fluxo novamente. Então, esse fluxo que está na tela, ele não só representa o passo a passo do que acontece, mas também é o fluxo de revisão lá dentro do nosso CDE. Em todos esses arquivos, eles vão receber um metadado, depois eu vou mostrar com um pouco mais de detalhe como é essa identificação dentro desses arquivos. Falando um pouquinho da estruturação dos processos BIM, todo o processo ele se iniciou com a estruturação de um PEB.
esse PEB, ele sempre é o nosso primeiro passo aqui dentro da TPF para iniciar um projeto em BIM. Então, esse PEB, ele visa ter o controle de qualidade desse projeto, né? E ele visa também organizar todos esses fluxos, tanto no âmbito dos projetistas, né, que vão entregar, quanto do gerenciamento, né, que está recebendo esses projetos. Então, ali a gente tem a organização desses fluxos de informação, a gente tem as responsabilidades, os papéis de cada um desses envolvidos, explicitado numa matriz RACI. A gente tem o nível de informação necessário de cada um dos objetos, por disciplina e subdisciplina. A gente tem a oficialização dos fluxos do nosso ambiente comum de dados. Então, ali a gente vê como vai acontecer a parte da informação. Além disso, os usos BIM e um plano de inspeção, que é como os analistas vão analisar todos esses projetos. Então, aqui ficam registrados, né, na partida ali do início do projeto, como serão atendidas todas as expectativas das partes envolvidas, tanto quem vai fazer o projeto já sabe como tem que se comportar e o que tem que fazer, e quem vai analisar também já sabe o que vai acontecer ali. Falando então um pouquinho sobre as obras lineares, né, a IAP das disciplinas, aqui a gente tem as obras lineares que foram divididas em duas categorias, civil, mecânico e hidromecânico, e as obras localizadas que também têm três categorias, que é civil, elétrica e hidromecânica. Então, seguindo um pouquinho aqui, os usos BIM que a gente tinha aplicado, então, nesse cenário de gerenciamento, era a questão de documentação de projetos, o levantamento das condições existentes, o desenvolvimento do projeto, a parte de coordenação 3D e compatibilização, clash detection, a quantificação, a imobilização, que envolve a associação de dados do modelo para controle e gestão do ativo, onde a gente tem a identificação do ativo, especificação técnica, informações de depreciação e manutenção, a parte de GeoBIM, né, que é a integração desse modelo BIM com os dados geoespaciais de GIS, e, num passo futuro também, a ideia é que seja implementada a parte de acompanhamento de obras. Aqui, trazendo um pouquinho como a gente definiu, então, o nível de informação desses modelos, o que norteou toda a estruturação do PEB, do CDE, a especificação da matriz de informação foi a ISO 19650. Então, para a matriz de informação, a gente utilizou o conceito de nível de informação necessária, né, que garante, então, que todos os elementos eles vão ter toda a informação que é necessária para aquela etapa de projeto, e vai evitar que a gente tenha tanto excesso quanto falta de informação, visando otimizar os fluxos de informação. Aqui um pouco do que a gente utilizou, então, a gente dividiu em duas partes. A matriz ela é dividida em informações geométricas, né, que a gente chamou de ND, e aí tem um ND que é associado de acordo com cada fase do projeto, então ND1, projeto básico, ND2, projeto executivo, e ND3, as-built, nesse caso. E depois a gente tem as informações, né, que foi chamado de TDI, tipo de informação, e aí as informações são dados de projeto, questões de informações geográficas, dimensões e geometria, questões de especificação de materiais, características de cada disciplina, como hidráulica, elétrica e estrutura, e a imobilização, que é o nosso uso lá para a gestão do ativo. Aqui trazendo, então, um pedaço dessa matriz de informação desse projeto, né? Destacando que tem aqui a questão da descrição, as disciplinas, algumas subdisciplinas correspondentes, e aqui em cima a gente tem o nível de detalhe, né? Então, conforme a gente vai crescendo, vai avançando ao longo do projeto, né? Aqui tem o projeto básico, executivo e as-built, o nível de detalhamento ele vai aumentando, e esses X aqui no tipo de informação, tipo de dado, também vão aumentando ao longo do projeto, né? Aqui uma ampliação, né? Da descrição, então, de hidráulica e hidromecânica, trazendo um exemplo mais de perto. Então, para a questão de um projeto executivo, então, o nível de detalhamento 3, e aqui alguns dos grupos de informação que foram aplicados nesse projeto. Para a gestão da informação, então, foi utilizado o ambiente comum de dados,
que, como já foi citado, né, é uma plataforma centralizada que ela armazena, compartilha e gerencia as informações do projeto, do arquivo, e facilita a colaboração entre diferentes partes. Então, aqui um projeto, né, com fluxo de informação tradicional, e à esquerda e à direita com o fluxo de informação dentro do CDE, onde eu sei onde está a última informação auditável, onde eu consigo concentrar a minha informação também, o envio de e-mails, atas, a questões de apontamentos ou issues, problemas, como é chamado dentro do Autodesk Construction Cloud. Então, o uso do CDE é muito importante, né, para ter em mãos a questão da informação do projeto. Então, aqui, como foi estruturado a questão do fluxo de trabalho, estruturação de pastas, um pouco já do que foi trazido em algumas das palestras anteriores, né? O trabalho em andamento, que é onde cada disciplina trabalha a sua própria disciplina antes de liberar para os demais envolvidos. Então, uma vez checado, é liberado para o compartilhado, onde eu já teria uma coordenação de projetos. Uma vez superada essa parte mais de coordenação de projetos, eu tenho outra fase de revisão e autorização e posse publicado, que é onde a gente tem a informação com o uso oficial, que representa o entregável propriamente dito, né? E aqui eu tenho uma imagem do nosso CDE, né, refletindo, então, essa estrutura de pastas. Aqui é o fluxo de trabalho, aqui é a estrutura de pastas, então, com essa mesma organização do work in progress, compartilhado, publicado e arquivado. E aqui o passo a passo, né, pensando como os projetistas e analistas vão se comportar. Então, essas pastas aqui são destinadas ao projetista, aqui a parte do gerenciamento, o publicado, né, onde os analistas fazem a análise, de fato. E agora eu vou trazer um pouquinho de como a gente foi aplicando isso dentro dos nossos projetos. Aqui trazendo um exemplo, né, daquele fluxo de revisão que eu mostrei lá no início. Então, todos os nossos arquivos, eles passam por um fluxo de revisão dentro do ACC, e eles recebem um metadado. Todos os arquivos, eles têm um metadado associado, que diz respeito ao status do arquivo, status de aprovação. Esse aqui, especificamente, que está acima, que ainda não tem, é porque ele está em andamento, então ele não finalizou o fluxo de revisão. Então, todos os nossos arquivos, eles já têm esse dado atrelado a ele, que identifica se foi aprovado, ou se não foi reprovado, ou se houve uma ressalva. Uma vez superada essa etapa, então, de análise, acontece a compatibilização por parte dos analistas, né? E aí são feitos em duas etapas. Uma é o Clash Detection, a gente utiliza o próprio Autodesk Construction Cloud para fazer essa compatibilização e faz apontamentos, gera issues, e também uma ferramenta de verificação dos modelos, que a gente consegue verificar a informação que está atrelada a cada objeto. Eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhe essas duas imagens. E por último, né, os analistas eles geram relatórios que são tanto em PDF extraídos de dentro do nosso ambiente comum de dados, quanto em BCF, para que os projetistas, independente da plataforma de modelagem que eles estejam utilizando, eles possam verificar esses projetos com esses BCFs. Aqui nessa tela tem uma das funcionalidades que a gente utiliza muito dentro do ACC para a parte de verificação de projetos, se chama comparação 2D. Essa ferramenta ela tem a capacidade de sobrepor duas diferentes versões de arquivos e a gente consegue verificar tanto que foi modificado de uma versão para outra. Por exemplo, a gente tem a versão 4 que está em vermelho e a versão 2 que está em azul, e a gente consegue verificar, então, nessa sobreposição, tudo que foi modificado, tanto a questão de modificação de desenho, modificação de conteúdo de texto, então, todas essas partes dentro das pranchas a gente já consegue verificar com essa ferramenta. Então, já tem uma facilidade da parte do analista em conseguir receber essa prancha, essa documentação de projeto, e ter uma ferramenta dentro do CDE que ele consiga analisar e depois gerar um issue disso e encaminhar para o projetista no formato de relatório. Aqui, então, é uma ferramenta similar à que eu mostrei anteriormente, é a comparação 3D de um caso de uma elevatória também.
Então, aqui a gente consegue também comparar os modelos que foi recebendo ao longo das revisões do projeto, e aí o próprio CDL já consegue identificar em verde o que são objetos que foram adicionados, em vermelho o que foi removido e em amarelo o que foi modificado. E não apenas da questão geométrica. Ele tem a inteligência de identificar também se foi renomeado algum objeto, se alguma informação foi modificada. Então, para a parte de análise de projetos, né, essa ferramenta ela é muito boa para verificar se houve alguma modificação e onde está essa modificação sem ficar procurando. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um código do ativo, que é um código de mobilização, ele já está sinalizando dentro desse elemento que foi modificado esse código. Então, o analista ele não precisa procurar o que mudou dentro do projeto, ele já tem essa facilidade de procurar, de achar com essa ferramenta. Essa é outra ferramenta que a gente utiliza, então, para análise de projetos. Ela é uma ferramenta de análise de informações. Dentro aqui desse painel, a gente consegue colocar uma propriedade, consegue colocar qualquer informação que esteja tanto no IFC ou quanto no arquivo nativo do Revit, e aí os códigos de mobilização, nesse caso, estão pintados, separados por cor, eu consigo verificar quais códigos estão atrelados a quais objetos e fazer uma verificação visual desse cruzamento de dados com o 3D, para verificar se está tudo de acordo com o que foi especificado lá no PEP. E para fechar um pouco dessa parte de análise, por último, a parte de compatibilização de projetos, a gente utiliza o Clash online do próprio CDE, e ali dentro consegue, então, fazer a verificação da colisão de objetos, e já consegue fazer apontamentos no formato de issue, então, endereçando a um projetista, colocando a disciplina, do que se trata, o que precisa ser revisado dentro desse issue. Depois, esse issue ele é compilado de duas formas. Todos os issues que foram gerados de pranchas, de modelos 3D, de verificação de normas, são compilados em um relatório em formato de PDF, que é extraído diretamente do CDE, e também são extraídos no formato de BCF para que possa ser visualizado em qualquer software de qualquer fabricante. No caso para o projetista ter uma facilidade de encontrar esses objetos, né? Que o issue ele já fica georreferenciado naquele objeto. Aqui, então, mostrando um pouquinho da parte de GeoBIM, né? Fechamos essa parte de análise focada no CDE. E aqui colocando um pouquinho do Plug, que é a plataforma única de gerenciamento, que é uma solução feita pelo time de engenharia e de programação da TPF, que é composto de inúmeros módulos que são personalizáveis. E esse módulo do GeoBIM ele foi feito para apoiar o gerenciamento de ativos, para ter uma visão integrada de todos os projetos e da localização de todas as obras. Claro que por uma questão de governança dos dados do cliente, eu não posso mostrar isso num contexto de um mapa, mas esse cliente tem todos os ativos dele mapeados, então, para ter esse apoio na tomada de decisão, para ter uma visão macro desses projetos para a tomada de decisão, para o gerenciamento do ativo e para verificar qual é a melhor postura diante de alguma questão. E por último, então, esse módulo aqui do Plug a gente ainda não implementou, está ainda nas nossas implementações futuras, que seria integrar esses modelos com o plug de gerenciamento de obras, que ele consegue integrar os modelos e consegue colocar qual que é a fase de obra, o que está concluído, em andamento, a iniciar, consegue dar uma integração entre a visão do que foi previsto, do que foi executado, e oferece, então, uma base de dados nesse painel para a tomada de decisões perante algum atraso, alguma questão da obra. Muito obrigada. O que eu tinha para trazer sobre o case
Era isso, Renata. Não sei se a gente tem alguma pergunta. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Letícia. Obrigada, Luke, pelas apresentações. A gente tem algumas dúvidas aqui no chat, que agora eu vou compartilhar com vocês. A primeira é para a Letícia. Qual a maior dificuldade em relação aos requisitos feitos pelas contratantes e como o nível de maturidade BIM das contratantes também impacta no desenvolvimento dos projetos? Acho que a dificuldade muitas vezes é uma questão multidisciplinar dentro dos contratantes, né? A gente vai encontrar muitas pessoas com muitos níveis de conhecimento BIM e o BIM Manager tem o grande desafio de fazer uma costura, né? Inclusive de apoiar em escrever o PEB, em colocar esses dados dentro dos modelos. Então, muitas vezes a gente vai ter profissionais que talvez não tenham tanta expertise no BIM, mas que têm dados muito preciosos a respeito do processo. Então, acho que o grande desafio do BIM Manager é, em primeiro lugar, ter a sensibilidade, né, de falar com todos os envolvidos, sejam ou não expertos em BIM, e costurar esses dados para que isso consiga andar. Uma vez estruturado, né, pensando principalmente nesse projeto que eu mostrei, ter fases de difusão, de capacitação das pessoas que são menos proficientes, né, para que todo mundo consiga falar a mesma língua. Então, falando nesse projeto, a gente teve envolvimento de muitas pessoas, algumas que não tinham tanta proficiência em BIM, algumas que tinham muita, e ficou o grande desafio de listar todos os requisitos, de colocar no PEB e de conseguir passar isso de forma clara para todos os envolvidos e depois também de capacitar um pouco as pessoas em como utilizar isso, em como trazer isso para a realidade, para que o projeto tivesse e o gerenciamento tivesse sucesso, né? Para que os projetistas consigam te entregar um bom projeto e para que o gerenciador também consiga verificar e receber aquilo de uma forma, da melhor forma possível, né? Da forma esperada. E agora uma pergunta para os dois, tanto para a Letícia como para o Luke. De acordo com a experiência de vocês, como está sendo a adesão aos sistemas BIM em termos de adaptação e aprendizado? Letícia, se você quiser começar. A questão de adesão aos sistemas BIM, eu Claro, falo no contexto da talvez a sua TPF. perspectiva seja mais do ponto de vista dentro da empresa, né? Da construtora, como que é, como está sendo? É difícil, é fácil? Certo. Dentro da TPF Engenharia, atualmente eu faço a consultoria BIM, que é justamente nivelamento e capacitação dos colaboradores. Também faço gerenciamento do CD a nível organizacional. Eu acho que a adesão é muito diversa. Eu acho que para ter mais adesão, a gente precisa também ter processos estruturados. Então, à medida que tu vai estruturando os processos e vai ancorando certas coisas em treinamentos, as coisas vão tendo mais receptividade. Então, eu vejo dentro da TPF uma boa adesão, principalmente por um trabalho da gente de tentar ter treinamentos internos e capacitar os colaboradores. Mas claro que nem todo mundo tem, eu vejo que a grande maioria tem, mas nem todo mundo tem. E acho que o grande desafio é realmente tentar que todo mundo tenha adesão, é uma coisa cultural, né? A gente vai ter pessoas de vários lugares, no caso da TPF, eu falo com gente de todo o Brasil, eu vou ter pessoas de várias idades, enfim, a gente vai ter vários cenários e precisa ir contornando algumas coisas mais no dia a dia, falando com cada um e tentando adaptar também os processos, conforme vai recebendo feedbacks das pessoas. Luke, gostaria de complementar? Dá uma visão mais da parte pública, né? Principalmente de prefeituras e tal. Né? Com a edição da lei de licitações, né? O governo começou a se mexer, né? Mas como é uma mudança de cultura, né? Começa devagar. Então, e a lei de licitação foi editada em 2021, mas entrou no ar em 2024. Então, em termos de lei, de processo, ela é muito nova, né? Tem um ano e pouco só. Tá? Então, você imagina um bebezinho de um ano e meio. Então, as organizações estão procurando a usar e tal. E, por vezes, né, naquela ânsia de começar a implementar o tal do BIM, vai lá e compra um software. Aí depois ele descobre que não sabe como é que usa, entendeu? Aí vai o que a Letícia falou, não tem processo. Ele comprou um negócio,
para dizer que está usando BIM, né? Aí ele retrocede, bom, então tem que ter um processo. Tem que ter, né, cara? Você vai usar o BIM para fazer o quê, né? Dentro da área, né, a Letícia acho que também entende, né? A pior coisa que tem é assim, você vai usar o BIM para quê? Aí a pessoa fala, vou usar para tudo. Então quer dizer que não sabe o que quer. Então, se você vai usar o BIM para tudo, porque você não sabe o que você quer, né? Então, assim, a definição dos processos, do uso, né? Uma questão bastante importante, o uso do software, sabe? Eles são demorados, né? Não vamos citar a marca aqui, né, Letícia? Mas demora, né? Até a pessoa entender, demora para engrenar, né? Eu acho que a difusão do BIM teria que se começar com o uso do CDE, sabe? Mesmo sem ter modelo 3D. Porque aí a pessoa vai acostumando como é que nomeia pasta, acesso, permissão, sabe? Eu sou dessa visão, né? Se o órgão ou algum lugar, vamos começar a usar BIM, enfim, então, cara, investe no CDE, que você vai começar a ter uma noção de como é que os arquivos funcionam, né? As extensões de arquivo e tal. Aí depois você pode ir para o software, né? Eu estou com essa visão hoje, sabe? Que o CDE está sendo bastante difundido. Eu acho que o CDE vai dar uma visão maior para o uso do BIM, para depois utilizar os outros demais softwares, sabe? Eu acho que é por aí. E uma pergunta para você também, Luke, como o tema do gerenciamento da informação é abordado no Master de BIM para Infraestruturas da Ziggurat? Então, vamos lá. O Master de Infraestrutura e GIS da Ziggurat, ela é dividida em 5 blocos, né? Então, no bloco 1, a gente trata da gestão em BIM, então, gerenciamento de informações. No bloco 2, a gente foca no levantamento de dados para projetos, né, de infraestrutura e GIS, então, aí no bloco 2. No bloco 3, a gente trata, né, das informações para elaboração de projetos de infraestrutura. No bloco 4, trabalha-se mais ali na parte de construção de infraestrutura, orçamentação e planejamento de obra. Bloco 5, aí entra questão quente aí de manutenção de infraestrutura e também de implementação de BIM. No bloco 1, né, no bloco 2, aliás, a gente entra com as noções de GIS, direto, sabe? Modelagem digital terreno e tal, já dá uma visão bastante interessante aí. E depois, no bloco 5, o assunto é retomado, né, mas só com a visão de GIS e BIM com foco para a gestão de ativos. É assim que a gente está estruturado o curso. Não sei se quer mais alguma coisa, Renato? Não, Luke, obrigada. Para a Letícia agora, todos os projetos são desenvolvidos dentro do Autodesk Construction Cloud ou somente os arquivos entregáveis são anexados? No case que eu trouxe, os projetistas, eles elaboram, às vezes, no CDE deles internamente, e a gente recebe no publicado os entregáveis deles. Dentro da TPF Engenharia, sim, os nossos arquivos Work in Progress são desenvolvidos dentro do ACC, não só de BIM, mas de projeto, para a questão de gerenciamento da informação. Mas, nesse case, geralmente é publicado, a gente vê que alguns projetistas têm, sim, o ACC, então pode ser feita uma ponte, que é um comando que espelha a pasta publicado do hub do projetista para o hub da gerenciadora, mas não há um trabalho em tempo real ali dentro, só essa conexão entre dois CDS. Super. Temos aqui conosco o professor Joab de Araújo. Joab, um abraço para você. Ele parabeniza as apresentações e ele faz uma pergunta para você, Letícia. Quais têm sido os maiores desafios práticos na integração entre BIM e GIS nos projetos que você desenvolve com o GeoBIM? E como a sua equipe tem superado essas barreiras em termos de interoperabilidade, dados e adoção pelas partes interessadas? Bom, acho que os desafios do GeoBIM com o uso do BIM começam lá atrás, né? Se eu não estabelecer as coordenadas de projeto dentro do PEB, eu já vou ter um problema quando eu for colocar meu modelo, ele não vai estar corretamente georreferenciado. Então, para conseguir contornar esses desafios, o que a gente geralmente faz o primeiro passo de qualquer projeto é estruturar um PEB, colocar os requisitos de troca de informação, especificar um IFC adequadamente, colocar um marco topográfico com a parte de georreferenciamento
e aí, ao longo desse processo, testar para que quando ele vá lá para dentro do GeoBIM, a gente já consiga uma integração mais coordenada com isso. Então, o que a gente tem feito para contornar é mapeamento de processos, documentação e sempre especificar um PEB completo com um plano de inspeção para que a gente lá no início já tenha os dados necessários para aquele projeto ficar correto lá no final. E para terminar, que a gente está aqui estourando no tempo, uma pergunta para você, Luke. Qual o melhor método para medir a maturidade BIM em uma empresa para fins de contratação pública? Com a planilha do MTIC, né? Que trata é bem estruturada e ela tem o diagnóstico ali, né? Que dá um diagnóstico legal, né, da instituição. Tem o método lá do Bilal-Sucar também, que é uma outra forma de se avaliar. Então, eu acredito que para fazer o primeiro diagnóstico, antes de fazer a implementação, né, utilizar essas duas metodologias, do Bilal-Sucar e do MDIC, que é bem estruturada, sabe? Elas medem a maturidade, mas de formas diferentes. E eu acredito que elas se complementam. Não sei se... Opa! Super. Bom, eu vou começar a encerrar o evento. Quero agradecer muito a presença de vocês. Letícia, muito obrigada por aceitar participar aqui com a gente, compartilhar toda a sua experiência e conhecimento prático, né, com os nossos assistentes. Luque, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. E eu queria agradecer também os assistentes que ficaram com a gente até o final da sessão, participaram no chat, mandaram perguntas. Espero que vocês saiam dessa sessão inspirados com todos os nossos especialistas. Um abraço a todos e nos vemos nos próximos eventos da Zigurate. Boa tarde.